tarde, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vindo ao nosso programa nessa quarta-feira. O programa tá delicioso, tem muita coisa para contar para vocês, tem muita informação, tem muito conteúdo, tem muita novidade e olha, os assuntos tenho certeza que são do seu interesse. Aliás, hoje só pautas que você mandou pra gente e a gente vai fazer aqui no programa. Antes de me levantar e apresentar pra vocês tudo que a gente vai ter hoje, eu preciso mandar um parabéns muito especial pra uma pessoa que é muito especial, muito querida por mim e por toda a equipe aqui da TV Gazeta, que é o Serginho, meu maquiador, que hoje tá fazendo aniversário. Serginho, um beijo pra você, um parabéns todo especial meu, de toda a equipe do Você Bonita. Você sabe o carinho que a gente tem por você. O Serginho faz minha maquiagem desde que eu entrei aqui na TV Gazeta, me fez no casamento, no meu casamento, me faz para festas, eventos. Olha, é uma parceria que a gente tem, uma amizade antes de tudo, acima de tudo, que eu valorizo muito. Serginho, parabéns, só te desejo felicidades, muita saúde, muitas coisas boas que você merece, viu? Um beijo enorme pra você, eu adoro o dia de festa, é muito bom, né? Só que agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai ter no Você Bonita de hoje. Já já a gente vai falar de hipertensão. Quem tem hipertensão sabe que a alimentação, nesse caso, pode ser a melhor amiga ou a grande vilã da história. Aqui a gente tem uma mesa que já tem uma toalha vermelha, que significa alerta, stop. Olha o que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai falar de hipertensão. Então, já já, a gente vai fazer uma pauta aqui no programa com todos os alimentos que quem é hipertenso precisa ter um equilíbrio, precisa controlar, ter noção da quantidade do consumo e da ingestão desses alimentos que estão aqui. O assunto é sério e eu até vou passar um dado para vocês super importante. Olha, dados da Organização Mundial de Saúde indicam que a hipertensão é considerada uma das 10 principais causas de morte no mundo. Ela atinge em média de 20% a 25% da população brasileira. Então não dá para descuidar desse assunto, é um assunto seríssimo, super importante e já já a gente vai contar tudinho. Ah, e sabe o que vai ter daqui a pouquinho também? A gente vai mostrar aqui no programa uma aula que se chama Circuito Funcional. É uma aula que promete mexer tudo, bombar, vai ser uma aula animadíssima. Se você está procurando uma atividade física bem gostosa, animada, que você pode fazer com outras pessoas, inclusive arrumar amigas aí, pode ter certeza que esse circuito funcional vai ser muito legal. As meninas já chegaram, lindas, e vão mostrar pra gente tudo que a gente pode fazer pra deixar o corpo durinho e queimar calorias, que é o que a gente precisa, né? Mas agora a gente vai falar de um outro assunto pra abrir o nosso Você Bonita. Também um assunto especial, principalmente nesse período. Quando a gente entra aí no outono, na estação outono-inverno, muitas mudanças ocorrem, claro, climáticas, e isso acaba, de uma certa forma, prejudicando muitas pessoas que têm problemas respiratórios. E essa condição pode piorar, pode se agravar. Inclusive, eu estava até conversando com a Carlinha, que trabalha aqui na Gazeta, ela estava me contando que o filhinho dela estava com uma pneumonia, né, Carioca? Seu filhinho também, não é só da Carlinha, né? E que ele piorou, agora ele tá melhor, né, Carioca? Tá melhor? Tá tudo bem? Com o pequenininho? Com o Edsonzinho? Então tá bom. Por quê? Porque a gente tem que estar atento mesmo, principalmente os pais nessa hora, o que fazer quando a criança mostra um quadro aí que se agrava ainda mais quando o assunto é pneumonia e problemas respiratórios. Então a gente vai mostrar aqui 5 maneiras de manter a saúde com a chegada do outono. Quem vai contar tudo isso pra gente é a pneumologista, a doutora Andréa Sete. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, prazer recebê-la. Fique à vontade, eu vou me sentar aqui do seu ladinho, porque, doutora, olha, a gente recebeu muito e-mail, muitos, das pessoas realmente pedindo para a gente falar desse assunto, pela falta até de orientação e de informação quando há um problema como esse. Né? Os pais acabam ficando preocupados, desesperados, o que fazer? A febre começa a subir, detectam que é uma pneumonia, será que tem que deixar no hospital? Será que tem que internar? Será que tem que ficar em casa? Né? Então eu gostaria de começar o nosso papo te perguntando quais são essas principais mudanças que acabam atingindo tanto o nosso corpo, o nosso organismo e esses problemas respiratórios se agravando. Tá certo. Isso que você falou é extremamente importante, né? Eu acho que a gente vai começar a estação do inverno agora, essa mudança brusca de temperatura. A gente está passando por uma oscilação de temperatura um pouco mais amena, mais quente e fria, né? Então, esse período, alguns cuidados a gente precisa ter, né? Principalmente mudança de temperatura brusca, manter a temperatura do corpo adequada. Então, não sair de casa até sol, né? Tá uma temperatura mais quente, mas à noite está esfriando. Sim, então, bastante.
sai com agasalho, se protege do frio, dessa mudança, evita contato com chuva, evita ficar exposto à variação brusca da temperatura, que isso sim é um problema para o nosso organismo, né? E tem pessoas que correm mais riscos. No caso, as crianças acabam tendo mais problemas respiratórios nesse período? Sim, Carol. Os extremos de idade, então aqueles pacientes, aquelas pessoas que a gente chama de vulneráveis. Então, criança abaixo de 5 anos ou idosos, extremos de idade, 65, 70 anos, são populações mais frágeis. Então, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, a criança sair também protegida, observar sintomas precoces, que isso é extremamente fundamental. Perceber que essa criança, com esse idoso, ele já tem um quadro com tosse, expectoração, febre, um pouco de falta de ar, aquele cansaço para andar. Isso já está há 3, 4 dias, talvez não seja habitual de uma gripe. Vale a pena procurar um serviço para ser orientado, né? Até aquele chiado, quando falta a voz... Isso, aquele chiado, isso acontece em crianças e também em idosos. Existe uma doença chamada DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, e a asma brônquica, que isso é adulto ou mesmo criança, e que você tem na presença de uma gripe, esse chiado que você falou. Então, ela é exacerba, né? Então, é uma doença crônica, uma condição permanente dessa pessoa, mas que ela pode estar controlada muito bem com a sua medicação. Mudou a temperatura, variou essa temperatura, teve um quadro de gripe, ela pode exacerbar. Então, ela pode ter um quadro agudo, que é esse chiado, essa falta de ar, esse cansaço, aquele bebezinho que chia, né? Judiação, então, à noite principalmente. Acho que esses problemas se agravam à noite, né? Sim, existe uma variação própria hormonal, que isso pode acontecer, aumentar o chiado no período noturno, como também a variação da temperatura. Então, à noite você tem uma tendência maior a ter chiado ou ter essa exacerbação. Né? Quem tem sinusite, rinite, algumas até alergias, nesse período também acaba ficando vulnerável ou menos? Porque, por exemplo, tem gente que gosta, eu adoro dormir ali com um ventinho, deixar a janela né, um pouquinho aberta e tal, para ter um ventinho para poder me cobrir à noite. Tem muita gente que gosta. Isso é recomendado ou não? É melhor a gente evitar qualquer ventinho? Não, é recomendado sim. Então, quando chega o inverno, a nossa tendência é fechar as janelas. É que a gente deixa o ambiente fechado por causa do clima. Né? Isso é ruim. Ambientes confinados, que várias pessoas estão respirando ao mesmo tempo e que tem uma concentração de poeira, de ácaros. Então, a gente pede que deixe pelo menos uma janela ventilando ou que tenha alguma fonte de ventilação passando, né? E isso é a melhor recomendação. Não ficar em ambiente muito fechado. E para piorar ainda, o que as pessoas fazem? Coloca aquele aquecedor, né? Que não umidifica o ar, que diminui a concentração da hidratação, então isso piora mais ainda. Então o aquecedor, nesse caso, não é uma boa saída? Não é uma boa recomendação se ele for sozinho, se ele não tiver um umidificador. Né? Porque você acaba piorando esses quadros alérgicos e respiratórios porque o ar se torna mais seco. Então não dispersa poeira, poluentes, micropartículas que ficam no ar, e isso exacerba sim. Então é muito comum quem tem rinite exacerbar no inverno, quem tem aquelas sinusites apresentar um quadro. Então as rinossinusites, as traqueobronquites, que são aqueles quadros de tosse, expectoração, a asma, né? E as gripes e as síndromes gripais. É muito mais fácil a gente passar a gripe, né, tossindo, espirrando num ambiente todo mundo fechado, do que arejado e ventilado, né? Perfeito. Agora, para a gente ter uma ideia de como detectar esses problemas, você citou no início, se a gente observar uma tosse já um pouco aguda, né, com catarro, que a gente deve procurar uma orientação. Então, o ideal é que a gente não tente adivinhar o que está acontecendo com o paciente, né, ou com um quadro de um filho, de uma criança, ou mesmo quando a gente está passando por esse problema. A gente tem que procurar um profissional. Sim. Então, isso é fundamental. Eu acho que isso é uma das grandes funções do profissional de saúde na orientação da população mesmo. Percebeu que aquela tosse, aquela falta de ar já está há 2, 3 dias, febre não cessou. Saiu daquela gripe que a gente conhece, que é coriza, febre, mal-estar.
está diferente do habitual de uma gripe, né? Não se medica, procura um serviço de saúde e vai verificar, de repente, isso pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção secundária nessas gripes associadas, pode ser um bebezinho ou uma criança que está com uma infecção secundária e tem que ser tratado. Tá. O que a gente, isso é por falta até de conhecimento, o que a gente acaba fazendo? Começa a tomar remédio, né? Começa a se automedicar, os sintomas melhoram, então eu estou muito bem. Não, E talvez você muitas vezes- mascarou uma doença um pouco mais complicada, então vale a pena sim procurar um serviço de saúde. No caso da pneumonia, ela acaba sendo uma pneumonia nesse período mais perigosa, porque existem pneumonias um pouco mais agressivas, Sim. né? São as por bactéria? Existem alguns tipos de pneumonia, né? Pneumonias infecciosas relacionadas à infecção. Então, tem aquele quadro viral, não sei se você lembra, com certeza em 2009 que a gente teve a síndrome gripal do H1N1, sim. que foi uma pandemia e que a gente teve muitas pneumonias associadas ao vírus, extremamente graves, com uma insuficiência respiratória, com uma dificuldade de respirar, virais. Então, não é o fato de ser viral ou bacteriano que tem a viral é menos grave, por exemplo. Não, Tá. as duas podem ser. É mais comum a bacteriana, evolui para esses quadros mais graves, com infecções mais severas, mas a viral também pode Também ser. é perigosa. Isso. Nesse período, as pessoas, por essa mudança climática, acabam ficando talvez mais expostas a isso e podem ter mais pneumonia? Ou não? O ano inteiro a gente tem que se cuidar em relação à pneumonia. Tá. Nesse período do ano, você tem uma maior prevalência, sim, de infecções respiratórias, né? Então, começa com as gripes e isso pode evoluir com uma infecção de vias aéreas baixas, que é a pneumonia. Então, sim, esse período é um período que você fica mais em alerta para infecções pulmonares, né? Então tem que ficar atento mesmo. Tem que ficar atento mesmo. E quais seriam as 5 maneiras para a gente encarar esse outono e esse inverno que está chegando com mais saúde? Eu acho que a prevenção é sempre a melhor orientação, é sempre o melhor remédio, né? Que correr atrás do prejuízo. Mas caso alguém esteja passando por um período, por um problema de saúde ligado a alguma doença respiratória, o que fazer? Acho que algumas a gente já até conversou. Primeiro, sintomas, não melhorou, procura Médico. um serviço de saúde, né? Procura uma orientação de um profissional, isso é fundamental. Não deixa muito para depois. Principalmente extremos de idade e principalmente quando você tem doenças crônicas. Então, o hipertenso que está mal controlado, quem tem uma doença do coração, quem tem uma insuficiência cardíaca, às vezes você confunde sintomas. Tá. Então, percebeu que é um quadro de virose, uma gripe diferente, procura um sistema mais precoce, não fica esperando 15, 20 dias aquilo piorar e aí sim isso vai evoluir de uma maneira desfavorável. Sempre hidratar. Uma coisa no inverno também que a gente esquece é de se hidratar, né? Verdade. Então o copo de água está aqui, é fundamental. Hidratar mesmo. No inverno a temperatura fica mais seca, a dispersão de micropartículas fica um pouco mais difícil e você exacerba essas doenças que a gente falou. Então não esquecer a hidratação. Porque às vezes a gente só lembra de se hidratar no verão porque a gente tem mais sede. Porque a gente tem mais sede, a gente gasta mais energia, né? Você exercita mais. Outra orientação, acho que alguns pacientes perguntam, é no exercício físico no inverno. Eu uso agasalho, eu não uso agasalho, eu devo me hidratar? Segue a mesma rotina, né? Você vai fazer uma caminhada, um exercício físico ou mesmo na academia, claro que você não vai ficar de agasalho durante o exercício, porque você vai sentir calor. Mas terminou o exercício, você coloca o agasalho, evita mudanças bruscas de temperatura. Isso é muito ruim para o organismo, né? Então, essa variação brusca tem que ser evitada. Então, terminou o exercício, se hidrata exatamente como você faz no verão e já coloca o seu agasalho. Legal. Tá? Outra, a pele, né, que é uma coisa também que geralmente se procura muito médico ou profissionais para essa questão. A pele fica mais seca, ela fica mais ressecada. Então, não esquecer os cuidados básicos da pele, hidratação com qualquer hidratante que vende de uma maneira comercial, mas hidratar bem a pele, evitar aquele banho extremamente quente, né? Então, um banho não precisa ser frio, mas não precisa ser uma temperatura extrema. Tá. Então, evitar essa mudança É verdade, também. porque chega no inverno, a gente quer tomar aquele banho fervendo, né?
super frio para o banheiro ficar até... É legal isso, deixar um pouquinho, que a gente não pode desperdiçar água, mas deixar o banheiro bem quentinho, assim, com uma fumacinha. Não, o banho... Não tem problema? Deixa sempre, se puder, uma ventilação aberta, mas o ideal é um banho numa temperatura não tão quente, um tempo também não tão prolongado, e evitar você chegar com frio, tomar aquele banho extremamente quente e depois sair no frio de novo. Abriu a porta, vem aquela corrente de ar. Exatamente. E eu acho que a última recomendação, e aí, claro que tem inúmeras recomendações, mas é a questão da higienização, né? A gente passou pela questão do H1N1, daquele surto de gripe, e que as pessoas não têm o hábito mesmo de higienizar as mãos. Então, tem que lavar as mãos, o álcool em gel, que é uma coisa fundamental, não dá para lavar na hora, passa um álcool que fica na bolsa, ou com água e sabão mesmo, né? Teve contato com alguém doente, teve contato com, consumir um alimento, higieniza as mãos, né? Certo. Espirrou, evitar aquele lenço de tecido, que algumas pessoas até têm o hábito de usar, porque você acaba concentrando muito mais a presença do vírus lá. Então, utiliza o lenço de papel descartável, joga fora, não fica guardando ele no bolso. Utilizou, joga fora. Que aquilo vai se proliferar, espalhar. Exatamente. Então, evitar espirrar, é evidente, e ter contato direto com as mãos sem higienizar. Então, basicamente, esses são os cuidados. E hoje, não porque essa epidemia foi controlada, né? Não quer dizer que a gente não tenha que ter esses cuidados, que higienizar mesmo, lavar as mãos o tempo todo, ou mesmo passar o álcool gel, como você falou. E eu queria te perguntar, para a gente encerrar, já que você tocou no assunto do H1N1, hoje, até para um alerta para quem está assistindo, o que aconteceu com a epidemia? A gente controlou a epidemia, mas existem casos ainda diagnosticados da doença. Sim, o H1N1 foi um grande surto na época, porque a gente ainda não tinha tido contato com esse vírus, né? Então, o que aconteceu foi o primeiro contato nosso e que manifestou a doença. Hoje isso daí já se tornou uma síndrome gripal, né? Então a gente já tem resistência, se tornou um quadro de uma síndrome gripal. Tem só mais uma situação que eu acho fundamental falar, a questão do tabagismo. Né? Eu sou pneumologista, essa é a minha formação. Hoje, pela primeira vez, os nossos indicadores de tabagismo reduziram nesse último mês. E isso sim, a associação do tabagismo com gripe e no inverno é muito ruim para a saúde. Então, sempre lembrar que a questão do tabagismo é uma questão muito séria na saúde, que a gente tem que repensar com com bastante cuidado. E quem é ex-fumante tem que ter também um cuidado, porque durante o período que fumou prejudicou o pulmão, prejudicou o organismo. Então tem que ter os mesmos cuidados, né? Ficar atento também. Sim, um ex-tabagista, depende do tempo que ele parou, quanto tempo ele fumou, né? Sempre é bom parar, independentemente de qualquer questão, sempre é bom parar, evitar o cigarro mesmo, o tabaco, que hoje é considerado como uma doença. Mas esse ex-tabagista, observar se a tosse dele é persistente, se não é, se tem secreção, se não tem, ficar observando, né? Sempre um ex-tabagista, ele pode ter alguma doença associada a esse cigarro, a utilização, né, ao fumo, ao tabaco. Então, observar também isso. Tá? É isso aí. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Adorei as informações, as explicações. Deu para entender que esse é um período que a gente tem que estar atento. E, claro, seguindo a orientação, tudo isso que a gente acabou de falar aqui no programa, a gente vai ter uma estação de outono, uma estação de inverno com muito mais saúde. E lembrando, quem estiver passando por qualquer problema de saúde que se identificou aqui com a nossa pauta, procure um médico, né? Não dá para tentar se medicar nesse momento, porque a gente vai mascarar e aí não vai curar, não vai cuidar daquilo que realmente gerou esse quadro, né? É exatamente isso. E vamos ter um excelente inverno e uma estação muito boa. É isso aí, porque inverno é uma delícia. Com certeza. Eu, pelo menos, sou fã do friozinho, gostoso. A gente pode usar casaco, bota, as mulheres adoram cachecol. Dormir, né, com, assim, mais cobertinho. Eu acho uma delícia, acho que é uma estação que a gente sente com mais conforto, né? A gente sente assim acolhido, é muito gostoso. Vamos aproveitar, então. É isso mesmo. Obrigada, doutora. Até a próxima. Quem tiver dúvidas pode também entrar em contato com a doutora Andréa Sete pelo site www.saoluiz.com.br. Agradeço mais uma vez ao Hospital São Luís, que hoje permitiu que a doutora Andréa estivesse aqui. Muito obrigada e até a próxima.